Bom dia mais uma vez para todos vocês. Estamos chegando agora ao nosso Caminhando com Jesus. Já oramos, agora é o nosso Caminhando com Jesus. E vocês vão ver assim, o mesmo cenário. Oração do dia e o Caminhando com Jesus, momento da leitura da palavra de Deus, tá bom? Minha voz está ruim, gente, porque eu acordei não faz muito tempo não, tá? Então vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Marcos aí. Deus é bom, é maravilhoso e o diabo não presta, né? Mas ele está aí furioso. Hoje nós vamos ler Marcos, capítulo 8, a confissão de Pedro, verso 27. Marcos, capítulo 8, verso 27, tá? Abra sua Bíblia aí para nós lermos a palavra do Senhor. Saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem, quem, dize, quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhe diz: Mas vós, quem dizes que eu sou? E respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-se para que a ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhe que importava que o Filho do Homem padecesse muito e fosse rejeitado pelos anciões e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de mim, retira-te, retira de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Amém? Que palavra maravilhosa é a leitura da Bíblia Sagrada para nós, né? Aonde Jesus explicava, falando o que era necessário acontecer com ele, e, e, e Pedro e Pedro questionou, né? Pedro questionou, começou a repreender Jesus como que, tipo assim, não, isso não vai acontecer com você, não. Isso não pode acontecer, né? E Jesus repreendeu ele de diante e disse: Retire-te diante de mim, Satanás. Ou seja, Satanás estava usando Pedro naquele momento para falar para Jesus como que se Jesus quisesse, aquilo não iria acontecer. Mas era necessário acontecer, né, passar aquele processo, enfrentar para que hoje nós estivéssemos aqui. Então, o que fizer parte da minha trajetória, da sua trajetória, nós temos que ter sabedoria. Vai aparecer muitos tentando nos desanimar do nosso foco. Se nós nos levantamos diante de Deus, ou seja, diante do chamado de Deus para atender o chamado de Deus na nossa vida, vai surgir muitos usados por Satanás, usados pelo diabo, para, para tentar fazer com que nós venhamos desistir do nosso foco e do nosso propósito para com Deus. Mas
Que a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto, a sabedoria do Espírito Santo de Deus, venha sobre minha vida, venha sobre sua vida, e tenhamos o discernimento, e venhamos repreender Satanás, venhamos repreender o diabo, e venhamos seguir em frente com o propósito e o chamado que Deus tem na nossa vida. Amém? O próprio Cristo não recusou o chamado dele, não negou a cruz. Eu e você também não podemos negar a cruz. Temos que seguir em frente, pegar em nossa mão o cajado, a palavra de Deus. Temos que nos alicerçar na oração, no jejum, na vigilância. Temos que ser vigilantes, sermos sábios em Cristo Jesus o Senhor. E assim nós iremos vencer e não iremos cair na lábia do maligno. Satanás quer que eu desisto. Ele quer que você aí do outro lado desiste de servir a Deus, de seguir com o seu propósito, com o seu chamado que Deus tem na sua vida. Mas entenda, seja sábio, busque sabedoria do alto e veja que Satanás vai fazer de tudo para você desistir. Vai fazer de tudo para me parar. Mas se nós estendemos as nossas mãos e pedimos ajuda e graça e sabedoria de Deus, Deus vai nos conceder. E nós vamos seguir em frente diante das batalhas, de lutas. Jesus vai vencendo por nós e nós recebemos a vitória no nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Uma excelente segunda-feira para todos vocês, gente. A paz do Senhor Jesus.